Olá, meu amado irmão, bom dia para você, né? Hoje, segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024, nós estamos ao vivo em mais uma manhã de restauração. Não pode faltar, né, gente? Tem que estar aqui todas as manhãs, a partir das 6 horas da manhã, trazendo uma palavra para a sua vida. Restauração é a temática, né, das nossas manhãs aqui. Todas as manhãs tem uma palavra de Deus. E a gente precisa entender o que é restauração. Restauração é Deus, é você voltar ao local onde é o centro da vontade de Deus para a tua vida, né? Por exemplo, nós estávamos com Deus, Deus nos concebeu no ventre materno, né? E nós viemos para essa terra com propósito. Muitas vezes, quando nós atingimos ali a nossa consciência de pecado, nós nos afastamos do Pai, nos afastamos de Deus, né? Mas agora você precisa voltar para a presença de Deus, você precisa voltar para os caminhos do Senhor, né? Então, restauração é isso, é você voltar para o lugar onde você não deveria ter saído, né? Eu, por exemplo, eu tive problemas com vício, né? E em muitos lugares onde eu me entorpeci, utilizei, né, daquele vício para poder até mesmo prejudicar a minha saúde, né, minha vida, Deus me levou naqueles lugares para poder fazer um culto, né? Olha que coisa linda, né? Então, cada lugar que eu passei, em que ali eu fui motivo de vergonha, que o diabo me humilhou naquele lugar, Deus me levou lá para fazer um culto, para dizer que Jesus é bom e que o diabo não presta. Olha que coisa linda, amados. Então, isso é restauração, é você voltar lá naquela pessoa onde você feriu e você pedir perdão. Restauração é você voltar lá onde você errou e você refazer, né? Você consertar aquele erro. Eu sei que muitas vezes não tem como você voltar atrás, não é isso que eu estou falando, né? Mas é você ir lá e fazer a sua parte, fazer o que tem que ser feito, que o Espírito Santo está dizendo para você fazer. Então isso é restauração, é você voltar ao local. Quando você vai fazer, por exemplo, a restauração do computador, o que é a restauração do computador? É você voltar a um ponto um ponto de restauração em que o computador estava funcionando perfeitamente, né? Então, isso que é restauração, é você voltar a um local onde você estava funcionando, as coisas estavam dando certo, ou seja, no centro da vontade de Deus, nos atos do Senhor. Amém? Por isso que a Bíblia fala que é necessário que o homem nasça de novo, né? Então, às vezes nós precisamos nascer de novo para poder experimentar isso, que é lá onde nós fomos projetados, né? Então, só para a gente poder fazer uma introdução no tocante à restauração. E hoje estou com um tema aqui muito bacana hoje, para a gente poder falar. E primeiro eu quero pedir a você, se possível, se você compartilhe, né? Compartilhe essa live, esse vídeo, né? Com o máximo de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que do outro lado tem pessoas que precisam ser alcançadas. E Deus quer te usar como aí, um missionário digital, né? Um missionário digital para poder evangelizar e alcançar vidas em nome de Jesus. Deus é bom, Ele é abençoador e Ele quer transformar a nossa vida, a nossa história, os nossos caminhos em nome de Jesus, tá bom? A palavra que eu quero deixar para a nossa meditação hoje, ele está no livro de Jeremias, capítulo 52. Vou falar um pouquinho hoje do rei Zedequias, né? Eu quero falar um pouco hoje sobre as consequências do pecado, né? A gente sabe que o nosso Deus, Ele é um Deus perdoador, né? Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor, elas são infinitas e se renovam a cada amanhecer. Essas são a causa de nós não sermos consumidos, né, amados? Então, o nosso Deus, Ele é um Deus perdoador, galardoador daqueles que o buscam, misericordioso, né? A sua bondade, a sua misericórdia certamente nos alcançarão na medida que nós nos arrependemos, né? Mas o pecado tem uma consequência, né? O pecado tem uma consequência. Então, hoje eu quero falar um pouco de uma consequência de um pecado que aconteceu na vida de um rei que fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E eu quero ler o versículo com você, Jeremias capítulo 52,
versículo de número... Vamos ler a partir do verso 1, né, para a gente poder entender melhor. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hamutai, filha de Jeremias, de Líbina. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Joaquim. Por essa razão sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Olha só que coisa interessante, amados. Então, o rei Zedequias, ele fez o que era mal perante o Senhor, né? Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, deixa eu só fazer um compartilhamento aqui para poder... Então, esse rei, o Zedequias, ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Amém, amados? Pastor, mas já está falando que hoje a gente vai falar um pouco sobre a consequência do pecado. Aí aqui no verso 9, eu quero ler com você, que diz assim, ó: o rei foi preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, o qual o sentenciou. O rei da Babilônia degolou os seus filhos, os filhos de Zedequias, diante dos seus olhos. A primeira coisa que aconteceu. Primeiro nós vemos lá no versículo 2, que o rei Zedequias ele fez o que era mal perante o Senhor. E aqui no versículo 10, nós vamos ver no primeiro momento que os filhos de Zedequias foram degolados, mortos na frente do próprio Zedequias. Olha que consequência. Se existe aqui uma consequência mais pesada do que essa, então eu, como pai, não posso compreender que existe algo mais pesado que isso. Você vê os seus filhos sendo mortos diante de você e saber que foi porque você fez o que era mal perante o Senhor. Amém? Olha que coisa forte, irmãos. Isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito forte. Nós precisamos nos atentar ao que o Espírito Santo está falando aqui para nós nesse dia, nessa segunda-feira, nesse dia 12 de fevereiro de 2024, né? A consequência do pecado. Então, e uma coisa que a gente precisa entender é que quando nós falhamos, quando nós erramos, não é só a nossa vida que está em jogo, né? Você vê, o rei Zedequias, ele fez o que era mal perante o Senhor, mas os seus filhos também sofreram a consequência, né? Por exemplo, aquele político, né, que ele rouba a nação, que ele desvia o dinheiro da saúde, da educação, e quando ele vai preso, os filhos também sofrem a consequência. Porque lá no colégio, o coleguinha começa: seu pai é corrupto, seu pai é ladrão. E ele tem que passar por essa humilhação. Ele tem que passar por esse opróbrio. Eu estava conversando com um rapaz, um pai, que ele foi preso, né? E o filho dele foi buscar quando o juiz determinou a sentença de soltura dele. Então eu fico imaginando a cena daquele pai saindo do presídio e o filho está aguardando ele com o carro para poder buscá-lo, né? Então é muito forte isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque não é só a nossa vida que está em jogo, é a vida das pessoas também que nos cercam, que também está em jogo. Então cuidado com o seu procedimento, com o seu proceder. E não só isso, né, amados? A gente sabe que nós cristãos, por exemplo, existem muitas pessoas que estão nem aí para a gente, mas tem muitas pessoas que nos têm como referência de cristianismo, né? Muitas pessoas nos têm como referência de cristianismo. Nós precisamos ter essa responsabilidade, porque o seu erro, né, a sua queda, o seu pecado pode fazer com que muitas pessoas também caiam. Se você desistir, muitas pessoas também podem desistir. Amém? Então a consequência não é só para a nossa família, para os nossos filhos, mas é também para as pessoas que nos cercam.
porque vão dizer assim: poxa, essa pessoa era tão fervorosa na presença de Deus e agora se desviou, agora foi para o carnaval, agora se entregou ao pecado da carnalidade, né? Se entregou ali aos prazeres desse mundo. Então, se essa pessoa que era assim, ela fez isso, então eu estou desacreditado, né? Então, acontece muito isso. Mas o rei Zedequias, a profundidade da consequência foi muito maior, porque os filhos dele foram degolados na presença dele. E aqui no verso 11 diz assim, ele vazou os olhos de Zedequias e o atuou com 2 cadeias de bronze, levando para a Babilônia e pôs no cais até o dia da sua morte, né? Então, o rei Zedequias, além de ter os seus filhos também mortos, o rei Zedequias, ele sofreu a consequência. A Bíblia diz que ele teve os seus olhos vazados e foi encerrado na prisão, né, até o dia da sua morte. Então, olha só, tudo isso porque ele fez o que era mal perante o Senhor, perante os olhos do Senhor. Ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, como está aqui no verso 2. Amém, amado? Então, lembra de Davi, por exemplo, quando Davi pecou com Betseba? Deus, ele perdoou Davi. Deus, ele teve misericórdia de Davi. Mas a consequência do pecado de Davi, ela continuou, ela existiu. Foi a morte do filho, né? Davi jejuou, Davi orou, mas teve a consequência do seu pecado. Então, o nosso Deus, amados, ele é um Deus perdoador e misericordioso. Mas nunca se esqueça que o pecado tem consequência, né? Tem consequência. É aquela pessoa que, por exemplo, está no carnaval, vai ter um relacionamento, talvez achando que vai ser rápido, né? E de repente gerou um filho. E aí depois, daqui a um ano, o filhinho vai nascer, 9 meses, né? Daqui a 9 meses o filhinho vai nascer, e você vai ter que pagar a pensão, pai. Você vai ter que assumir essa criança. Se você não quiser fazer isso por bem, você vai ter que fazer isso perante a justiça. Você vai ter que pagar a pensão, né? Eu estava conversando com um rapaz, ele falou que tem 7 filhos, ele paga a pensão de 7 crianças, mano. Meu Deus do céu, misericórdia desse jovem. Né? Pensão de 7 filhos, o cara trabalha só para pagar a pensão. É certíssimo, tem que assumir o compromisso. Tem que assumir. Fez, tem que assumir. Deus, você tem que assumir a responsabilidade do que você faz, né? Tudo que eu faço tem uma consequência. A Bíblia diz, o que o homem plantar, esse ele vai colher. Amém? Amém, amados? Então essa é a palavra de Deus nessa manhã, a nossa meditação, que você possa começar essa semana com esse entendimento, né? De fazer bons plantios, entendendo que tudo tem uma consequência, que tudo tem uma colheita. Fez o que é certo aos olhos do Senhor, vai ter uma boa consequência. Fez o que é mal para o Senhor, vai ter uma mal consequência. Deus perdoa, tem misericórdia? Claro que Deus perdoa e tem misericórdia. Na medida que você se arrepender, lógico, mas a consequência está lá. Você vai ter que arcar com o seu compromisso. Não é isso? Então, Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Que a paz, o amor de Deus seja sobre você. E vigia e toma cuidado nas suas ações, porque saiba que a colheita vai vir. Amém? Seja boa ou ruim. Então, vamos orar para a gente poder encerrar esse momento aqui. Espírito Santo, eu quero te agradecer por esse momento que nós passamos junto aqui, pelas pessoas que vão nos acompanhar, e pedir, meu Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos compreender que tudo que nós fizemos aqui nessa terra tem uma consequência. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, Pai. Então, em nome de Jesus, que nós não sejamos como o rei Zedequias, que fez o que era mal perante os seus olhos, mas que nós possamos fazer aquilo que é bom aos seus olhos, Pai, para que nós possamos ter uma boa colheita perante a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, abençoe os seus caminhos, faça o que é bom perante os olhos do Senhor e você terá uma boa colheita. Entenda que a consequência, ela acontece, tá bom? Boa semana para você, ótima segunda-feira e até amanhã, terça-feira, aqui 6 horas da manhã.